Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Mangioli, eu sou esteticista de formação, professora de universidade, professora de cursos livres, sou a mãe do George e a mãe da Olivia, sou a mulher do Danilo e também tenho uma empresa que vende produtos estéticos para os profissionais da área da estética, então também sou empresária. Sou uma pessoa que perdeu 30 quilos em 4 meses e hoje eu tô aqui para dividir essa experiência com vocês, para contar a minha história para vocês e eu tenho certeza que vocês vão se identificar em muitos pontos, porque geralmente todas as pessoas que precisam perder peso têm muitos pontos em comum. Então, para começar, eu queria contar para vocês como foi o start, como tudo começou, como eu saí ali do limbo, né, praticamente, e fiz essa história, essa dieta dar certo. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu já tinha tentado muitas dietas. Então eu já tinha tentado a dieta do tipo sanguíneo, eu já tinha tentado a dieta da lua, eu já tinha tentado a dieta de comer de 3 em 3 horas de tudo um pouco, e nenhuma dessas dietas davam certo. Eu sempre começava a dieta na segunda, super determinada, falando que eu ia acabar com aquilo, que eu ia eliminar os meus quilos, né, a mais. E na quinta-feira, assim, de manhã, no máximo, essa dieta terminava. Então eu nunca consegui prosseguir com essas dietas, mas eu sempre achava que o problema estava em mim. Realmente até poderia estar em algum ponto, mas foi descobrindo a dieta correta que eu consegui eliminar esses 30 quilos em 4 meses. Mas ainda assim houve um momento onde eu tive um clique, onde eu falei, não, agora eu preciso realmente mudar. E aí eu vou contar essa história para vocês. Eu tenho 2 filhos hoje, mas na época da minha obesidade eu tinha só um. Então hoje estou mais magra do que na época que tinha apenas um filho. O George nasceu, eu já estava um pouco acima do peso e depois que ele nasceu eu ganhei 17 quilos. Então eu acho que por acúmulo de funções, porque a gente acaba se doando mais para o outro e acaba deixando de ser protagonista da própria história, a gente acaba esquecendo um pouco de se cuidar. E foi exatamente isso que aconteceu. Como eu disse para vocês no começo, eu sou empresária, sou professora, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. E eu acabei fazendo todas essas funções e se esquecendo da principal função, que era ser protagonista da minha história, que era ser a Ana. Então eu ajudava todo mundo, eu corria atrás de tudo e acabava não prestando atenção no que eu tinha que comer ou em alguma atividade física que eu teria que fazer e acabei ganhando esses 17 quilos. Sabia que eu tinha que emagrecer, né? Mas a gente sempre tenta uma dieta e não consegue prosseguir, também não procura saber por que não conseguiu. E aí tudo era muito difícil para mim. Então todas as dietas que eram propostas não eram feitas. Então procurei uma nutricionista e aí ela me propôs uma dieta comum de 3 em 3 horas, de tudo um pouco. E aí comecei a fazer essa dieta e de repente me vi grávida. Eu tinha 98 quilos e eu queria perder peso para poder engravidar do meu segundo filho. Eu sempre quis ter os 2 filhos próximos. E não deu tempo. Eu engravidei ainda com 97 quilos e aí entrei em desespero, porque eu falei, agora eu tô com 120, porque de uma gravidez eu ganhei 17, se eu ganhar 17 dessa também eu vou chegar aos 120 quilos. E aí, por sorte, né, ou não, foi uma gravidez onde foi muito turbulenta, eu passei muito mal e aí eu não ganhei nenhum peso durante a gravidez. Mas quando ela nasceu, eu continuava com o mesmo peso, que eram os 97, 98 quilos. Um dia, cuidando do meu filho, da minha filha, né, em casa, eu gostava muito de assistir, sabe aqueles programas de televisão, quilo por quilo, aqueles programas onde tem uma pessoa que é muito obesa e que aí ela participa de um evento ou de uma prova e aí ela acaba perdendo peso. Eu adorava esse tipo de programa. Nossa, era o meu preferido. Eu sentava no sofá com um balde de pipoca e assistia o programa.
E aí eu imaginava, nossa, se ele conseguiu um dia eu posso conseguir também. Só que ficava só nisso. Mas eu achava muito legal quando, por exemplo, as pessoas que eram muito obesas, com 120, 130 quilos, conseguiam correr uma maratona de 20 quilômetros. Eu não conseguia correr 100 metros. Eu pesava 100 quilos, né? E eu não conseguia correr um quarteirão se precisasse. Se precisasse fugir de um cachorro, eu não conseguia fugir. Então, assim, a minha sobrevivência estava arriscada. Porque eu não conseguia, se fosse depender do meu físico, eu não conseguia fazer nada. E aí enxergar uma pessoa com 120, 130 quilos correndo uma maratona de 20 quilômetros, para mim era muito mágico. Então era um mundo onde eu queria estar, mas para mim era ainda muito distante. Então ali na televisão, como tudo parece mágica, eu me satisfazia só assistindo. E aí um dia, assistindo um programa desses, onde o produtor coloca a pessoa obesa de frente para o espelho e pede para que ela se olhe e fale um pouco a respeito de como ela se sente, né, estando naquele peso. E uma mulher, aparentemente para mim, na minha visão, muito maior do que eu, né, porque muitas vezes a gente não consegue se enxergar, muito maior do que eu, olha para o espelho e fala: eu não me reconheço, eu não sou a Lisa, eu acho que era Lisa o nome da mulher. Eu não sou a Lisa mais, eu não consigo me reconhecer nesse corpo. E ela tinha um óculos, assim, bem parecido com o meu, e um coque na cabeça. E aí o meu filho, ela estava de calcinha e sutiã olhando para o espelho. E aí o meu filho entrou dentro do quarto onde eu estava assistindo a televisão, olhou para a televisão e falou assim: olha lá a mamãe. E aí eu olhei para ele e falei: não, filho, não é a mamãe não. Ele falou: é a mamãe sim. E foi assim, numa naturalidade, numa verdade tão grande, porque ele me enxergava daquela forma. E não é porque ele estava fantasiando, é porque realmente eu estava daquele jeito. Só que eu não conseguia enxergar. E aí esse foi o start que eu precisava, porque era a verdade, ele não estava falando por maldade. Ele falou porque era o que ele estava enxergando. E aí eu falei: gente, se eu tô daquele jeito, eu preciso mudar. Eu preciso mudar por muitas coisas. Eu preciso mudar por eles. Eu preciso mudar para o meu casamento, né? Porque se eu não gostava da minha imagem, como meu marido ia gostar? E aqui eu não tô falando de, tem que gostar do que você é por dentro. É claro que ele gostava do que eu era por dentro. Mas é muito bonito a gente ser também bonito por fora, além de ser bonito por dentro. E eu já não me sentia mais feliz como antes, né? Então essa foi a chave, esse foi o start. Mas se eu for falar de dores, do que eu passava, do que eu sentia, vai muito além disso. Então um dos meus principais problemas era não conseguir encontrar roupas para eu poder vestir. Então eu sou esteticista, eu dou aula de estética, então eu tenho que trabalhar de roupa branca. E é uma roupa já difícil de encontrar fora do Réveillon, né? Fora do Ano Novo. Então, quando eu ia ao shopping procurar roupa e eu encontrava uma ou outra peça branca, geralmente ela não entrava. Eu tenho a coxa, os membros inferiores muito grossos, então assim, eles não subiam, não passava do joelho. E eu não conseguia encontrar roupa para eu usar. Então eu não conseguia encontrar roupa para eu usar nem colorida, quanto mais branca. Então essa era uma das minhas principais dores. E aí quando eu encontrava, independente do preço, eu tinha que pagar. E eu sempre falo que a roupa me escolhia, eu nunca escolhia a roupa. Porque o que servia eu tinha que levar, independente do preço, independente se eu tinha gostado ou não. Então tava ali, foi o que serviu, então é com aquela lá mesmo que eu vou. Eu tinha um vestido que eu comprei uma vez para ir num casamento e o meu marido, ele falava que o vestido parecia uma toalha de mesa. E realmente ele parecia, ele não era um dos mais bonitos. Mas foi o único que serviu, foi o único que entrou e eu precisava dele para ir ao evento. E aí eu tive que comprar. Também foi, assim, um sinal do fim da linha para mim, quando um dia expondo para uma conhecida minha que também estava acima do peso, que eu não conseguia encontrar calças jeans para colocar, né? Porque geralmente calça de ginástica, né? Aquela calça que a gente vai para academia. E as calças que esticam a gente consegue encontrar. E eu me escondia muito atrás delas também. Então, quando eu colocava aquela roupa que ela era mais larguinha, parecia que até eu nem era tão gorda assim, parecia que tinha ficado bom. E aí eu me escondia atrás dessas roupas. Mas quando eu precisava de uma calça jeans ou uma calça um pouco mais justa, aí que eu sofria um pouco.
E aí, conversando com essa conhecida minha, que também era acima do peso, ela falou assim pra mim: Ana, eu tenho uma solução para o seu problema. E aí, na hora, eu falei: ela vai me falar de alguma dieta, alguma nutricionista, algum remédio, alguma pílula, alguma coisa boa para eu poder emagrecer. E não, a dica dela era: eu compro roupa numa loja de roupas masculinas. E é tal loja lá no shopping, vai lá que você vai ver, você vai encontrar a peça de roupa para você. E aí eu falei: gente, será que eu tô nessa situação de ter que entrar dentro de uma loja de roupa masculina para comprar uma calça? Não, me recuso, eu não vou entrar dentro de uma loja de roupa masculina para comprar uma calça. E aí isso ficou esquecido por algum tempo, até eu ir ao shopping e aí passar na frente dessa loja. E aí eu falei: não, vou entrar e vou ver se realmente essa calça vai ficar boa. E aí quando eu entrei, o vendedor veio me atender. E aí eu falei: oi, tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de ver uma calça. E aí ele falou: ah, sim, qual é o número dele? Porque ele achou que eu ia comprar um presente, porque era uma loja de roupa de homem. Eu falei: não, a calça é pra mim mesmo. Ele falou: não, mas aqui a gente só vende calça masculina. Eu falei: não, eu sei, mas é por isso mesmo que eu quero experimentar, porque geralmente elas são mais retas e eu tenho a minha coxa muito grossa. Eu não falei que eu era gorda, né? Lógico. Eu tenho minha coxa muito grossa e eu acho que a calça daqui vai me dar certo, porque é uma amiga minha que me indicou. E aí ele deu uma risadinha assim, ele ficou meio transtornado. E aí ele falou: não, tudo bem, que tipo de calça você quer? E aí eu falei pra ele que eu queria uma calça jeans simples, tamanho 46, 48, que era o tamanho que eu utilizava, né, nas calças femininas. E aí ele me deu uma 46, a 46 não serviu. Ele me deu uma 48, a 48 serviu em cima. E aí eu coloquei aquela calça, a calça fechou. No primeiro momento eu fiquei muito feliz, né, que a calça tinha entrado, mas depois eu falei: gente, a calça não é feminina, é uma calça masculina, uma calça quadrada. Então eu tinha entrado na calça, mas não era uma calça feita para mulheres. Então esse daí foi mais um caso dos inúmeros que eu passei e que foram aí me deixando cada vez mais triste, cada vez mais frustrada com o meu peso. Eu já tomei remédio para emagrecer, onde eu perdi 12 quilos em um mês. E aí eu fiquei muito irritada, eu ficava muito nervosa, eu tinha taquicardia. E aí parava de tomar o remédio porque tinha medo, né? E aí no outro mês recuperava 15 quilos. Depois de algum tempo eu tentava fazer outras dietas e não conseguia. E aí ia lá, dava um jeito de arrumar uma receita desse tal remédio. E aí tomava de novo, e aí voltava a ficar nervosa outra vez. Aí meu marido olhava pra mim e falou: você tá tomando remédio pra emagrecer, não tá? E aí ele já sabia que eu tava, porque ele já conhecia a minha reação. E aí eu realmente estava. Mas eu sempre tomei o remédio, emagrecia, e aí assim que eu acabava de tomar o remédio, eu voltava a engordar. Porque na verdade eu não tinha aprendido a comer, eu não tinha aprendido a me relacionar com a comida, né? E também era me passado uma forma de relação com a comida onde eu não conseguia me adaptar. Então o grande problema é que a gente conhece aquela dieta que a gente pode comer de tudo um pouco, de 3 em 3 horas, e realmente algumas pessoas não se adaptam. Então esse de tudo um pouco para mim era muito triste, porque eu sentia muita fome. E eu tenho certeza que você já passou por alguma dieta aonde você não conseguiu seguir por fome mesmo. Então não era nem a falta de força de vontade. Eu falo que o obeso, ele não tem falta de força de vontade, porque a vontade que ele tem de emagrecer é o que ele mais tem. Então a vontade, a força da vontade dele é muito grande. Mas algumas outras coisas são responsáveis pela desistência. Então para mim sempre, a maioria das vezes era fome, e também depois a vontade de comer, a compulsão por comer, que sempre me atrapalhava. Então essas foram algumas experiências que eu queria passar para vocês. Depois de algum tempo, quando eu comecei a fazer a dieta low carb, que foi a dieta que me salvou, e aí depois eu vou falar para vocês o porquê, eu tinha que ter uma meta. E aí essa meta tinha que ser uma meta onde eu conseguisse pegar, onde eu conseguisse mensurar, né, para falar a palavra certa. E aí eu tinha uma calça de marca que eu usava quando eu era mais magra, e essa calça de marca era uma calça cara. E geralmente todo fim de ano a gente faz aí uma desova, né, no nosso guarda-roupa, a gente faz uma faxina. E assim também é feito lá em casa.
e sempre essa calça voltava para o armário, mesmo sem servir, ela chegava até o joelho. Ela não subia acima do joelho e era uma calça que eu já tinha utilizado. Então eu guardava ela e a esperança junto. Eu falava, um dia eu vou usar essa calça de novo. E aí passava o outro ano, eu olhava ela e falava, não, esse ano aqui não deu. Mas qualquer dia desses, essa calça aqui vai entrar em mim outra vez. E aí era ano após ano, eu faço sempre no final do ano uma lista de desejos, né? Uma lista de coisas que eu quero realizar no ano que vai nascer. E todo ano, a primeira coisa que tinha lá era emagrecer. Então, era a minha meta. Assim como o fumante é parar de fumar, a minha era emagrecer. Então, todo ano eu colocava e aí chegava no final do ano, não deu. Só que aí eu achava um monte de culpado, aí eu achava um monte de desculpa, que eu tenho certeza que você também faz isso. E a gente vai conversar também sobre isso. Mas eu achava muitos culpados por eu não ter conseguido chegar lá. Mas a culpa nunca era minha, a culpa sempre era do outro ou de alguma coisa que tinha acontecido. Mas voltando para a história da calça jeans, essa calça jeans sempre voltava lá. E aí, quando eu conheci a alimentação low carb, que eu fiz a primeira semana, que eu fiz a segunda, a terceira, e ela foi começando a dar resultado e eu não tinha vontade nenhuma de escapulir da dieta, de fugir da dieta, eu falei, essa dieta é a minha dieta. Essa dieta é a dieta que dá certo. Por que não me apresentaram essa dieta antes? E aí eu fui conversar às vezes com outros profissionais da área da saúde e eles condenavam a dieta. Não, mas não pode fazer essa dieta. Não, mas essa dieta é errada. E eu falava, não, essa é a certa. Porque essa dieta aqui cura isso, cura aquilo. Eu já li, tem artigos relacionados a isso. E aí eu percebi que nem todo profissional da área da saúde tinha conhecimento também dessa estratégia alimentar. E às vezes a culpa não era dele, às vezes a estratégia que ele fazia dava certo para os clientes dele, mas para mim nunca deu. E aí quando eu cheguei na terceira semana eu falei, eu preciso ter alguma coisa palpável, uma meta palpável para eu não desistir. E aí eu fui lá e desenterrei essa calça jeans do armário. Coloquei a calça jeans e ela parava no joelho. Falei, bom, a minha evolução vai ser medida por aqui agora. Então toda semana, eu me pesava todos os dias, tá, gente? Não é uma coisa que eu posso falar para vocês que é o correto, mas era o que me fazia ter autoconhecimento. Então me pesava todos os dias, mas mesmo nos dias onde eu não tinha redução de peso, de número, eu ia lá e experimentava aquela calça. A calça eu provava toda semana, então toda semana eu pegava a calça e experimentava. E aí quando ela subia isso aqui, ó, 2 dedos, 3 dedos a mais, para mim já era uma vitória. Porque o que eu queria era colocar ela inteira. E aí foi isso que foi acontecendo. Semana após semana, ela foi subindo um pouquinho mais, foi subindo um pouquinho mais, foi subindo um pouquinho mais, entrou. E aí no dia que ela abotoou, gente, mas foi a melhor felicidade que eu pude ter naquele momento, depois do nascimento dos meus filhos e do meu casamento. Foi uma felicidade muito grande. E eu falo até hoje para todo mundo que me conhece, que aquela felicidade é a felicidade que eu desejo para todo mundo que está acima do peso. Foi um dia onde eu falei, nossa, eu cheguei lá, eu consegui, não foi difícil. Não foi tão difícil como eu imaginava. Eu imaginava que ia ser sofrido, que ia ser difícil, que eu ia passar fome, que eu ia desistir de novo. E naquele momento eu falei, nossa, essa alegria que eu tô sentindo aqui, eu gostaria que todas as pessoas, realmente todas as pessoas, e é muito verdadeiro, que todas as pessoas conseguissem sentir o que eu tô sentindo agora. E aí eu me lembro, né, que o meu marido tinha me falado que se eu conseguisse emagrecer, chegar na minha meta, ele ia me dar 5 mil reais para eu gastar em roupa, para eu renovar meu guarda-roupa. E aí eu falei, nossa, perfeito, né, 5 mil reais vai ser ótimo. Durante a dieta low carb eu perdi 30 quilos. Então nos primeiros 10 quilos eu fui até a costureira, ela apertou as minhas roupas. Aí perdi 20 quilos. Quando eu perdi 20 quilos, cheguei, a costureira falou, olha, é o último aperto. Depois disso eu não consigo apertar mais, porque já vai fazer com que a roupa perca a forma. Então você vai precisar comprar mais. E aí quando eu perdi 30 quilos, eu falei pro meu marido, e aí, cadê os 5 mil? E aí ele falou, você emagreceu mesmo, né? Que ótimo, mas eu não tenho 5 mil para te dar. Na verdade, ele duvidava que eu ia conseguir. Não porque ele não me amasse, ou porque ele duvidava da minha palavra, é que eu já tinha tentado tantas vezes e não tinha dado certo, que ele já estava falando qualquer coisa mesmo. Então eu tive que sair correndo e comprar roupas. E aí, gente,
Foi o segundo momento mais feliz da minha vida. Quando você olha a roupa, você escolhe a roupa, você coloca a roupa e ela serve. Ah, gente, isso aí é uma maravilha, porque aí você começa a escolher as roupas que você realmente quer usar, as roupas que você se sente bem. E aí tem esse lado maravilhoso, que é você poder mandar no seu próprio look. Tem um lado ruim nisso, né? Que às vezes você acaba gastando um pouquinho mais. Quando eu estava obesa, eu economizava, porque não tinha roupa que servisse. Agora, tudo serve, tudo fica bom, tudo fica maravilhoso. E aí eu voltei a comprar as minhas calças jeans na mesma loja de roupa daquela primeira calça, que era uma calça cara, uma calça de marca que eu não queria desapegar. Essa mesma loja de roupa, eu tentava comprar quando eu era obesa. Só que eu vestia número 50 e lá o máximo era 46. Sabe o que acontece? A gente começa a criticar a indústria de roupas. E aí a gente fala, nossa, mas é um absurdo não ter 50. Nossa, mas é um absurdo não ter 52, só tem para modelo, só tem para manequim. E aí a gente quer que a empresa se adapte ao nosso peso. Sendo, gente, que a obesidade não é só uma questão de padrão. A obesidade é uma questão de saúde. A obesidade, ela é uma doença. A obesidade, ela tem um CID. Vocês sabiam que a obesidade tem um CID? Então, a partir do momento que você fez lá o seu IMC, é claro, o IMC, gente, tem gente que fala, o IMC não serve para calcular quanto que você tem de gordura. Claro que ele serve para a grande maioria das pessoas. Ele não vai servir para aquelas pessoas que têm uma massa muscular muito grande, porque aí realmente vai falar que a pessoa é obesa, mas na realidade ela tem muita massa muscular. Mas para nós, seres comuns, a grande maioria das pessoas consegue ver pelo IMC se está acima do peso e se já está com grau de obesidade. E se você veste uma calça número 50, com certeza você já tem um grau de obesidade. E você está doente. Não é uma questão de estética, não é uma questão de adaptação, de aceitação. É uma questão de mudança, é uma questão de saúde, né? Se a gente quer viver muito tempo com as pessoas que a gente ama, a gente tem que ter saúde. Se a gente não tiver saúde, a gente começa a ter se a gente não tem o peso ideal, a gente começa a ter as comorbidades vindas pela obesidade. O que são as comorbidades? As comorbidades são colesterol, são diabetes, você pode ter um AVC, tudo isso causado pelo excesso de gordura, pelo excesso de peso. Então, o ideal é que a gente consiga visualizar isso não com olhos de que, ninguém me ajuda, não, mas eu sou gorda e sou feliz. Não é isso, a questão não é ser feliz. A felicidade, ela pode estar em qualquer lugar. A questão é você ter saúde para poder aproveitar a vida que vem pela frente, a vida com seus filhos, com o seu marido. Então, esse foi um pouco das coisas que eu passei, das minhas dores, e eu tenho certeza que vocês também passaram ou estão passando por ela. E eu quero ajudar vocês a virar essa chave, a ter essa mudança e apresentar a alimentação low carb para que vocês possam fazer e ver que não é tão difícil assim emagrecer e chegar no corpo ideal.